A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos e ouvintes da Rádio Mundial FM 95,7 para ter certeza. Estamos aqui todos os domingos às 14h30 na Rádio Mundial, que também pode ser ouvida por meio de um aplicativo, e todos os programas sobem no nosso canal do YouTube, que é o canal Colégio Pena Branca, no YouTube. Este programa se chama Umbanda Linda, que é um pleonasmo, é igual dizer subir para cima e descer para baixo. A Umbanda é uma religião brasileira fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que anuncia a religião de Umbanda no dia 15 de novembro de 1908, incorporado do Caboclo das Sete Encruzilhadas, um espírito que em outra vida foi o Frei Gabriel de Malagrida, que também teve uma encarnação como índio brasileiro, que escolhe manifestar-se como caboclo, representando a sua encarnação índio. Esse programa foi gravado exatamente no dia do índio, que é hoje. Então hoje é dia 19 e esse programa vai ao ar no dia 22, no domingo. Mais um motivo para a gente falar aqui sobre o caboclo, o índio, a Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. É muito curioso nessa religião de Umbanda, portanto anunciada por Zélio de Moraes, anunciada pelo caboclo no dia 15 de novembro de 1908, a religião não surge apenas porque um caboclo incorporou. A religião surge porque Zélio de Moraes idealizou o ritual. A Umbanda, enquanto religião, ela é idealizada, ela é fundada no momento que você cria o primeiro templo de Umbanda, que é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje. Tem site na internet, tem perfil no Facebook e tem os trabalhos comandados pelo bisneto de Zélio de Moraes, que é Leonardo. Um abraço ao Leonardo Cunha, que é muito querido a mim e a toda a família de Zélio de Moraes, que tocam a primeira tenda de Umbanda, o primeiro templo de Umbanda, lá em Cachoeiras de Macacu, Boca do Mato. Esta religião brasileira, fundada por um brasileiro, porque no dia 15 de novembro ele anuncia, e na sequência, no passar dos meses, dos anos, Zélio de Moraes vai idealizando o ritual. É assim que nasce uma religião, da idealização do ritual. Eu sou Umbanda. Eu sou Alexandre Comino. Eu sou sacerdote da religião de Umbanda. O que é um sacerdote? A palavra sacerdote designa aquele que tem o dote,
aquele que é o portador do sagrado. Portanto, o sacerdote é quem zela pelo sagrado, quem cuida daquilo que é sagrado. Um sacerdote é também o líder de uma comunidade religiosa. A Umbanda é uma religião extremamente urbana. Ela tem todas as características de religião. O que é religião? Onde houver um grupo de pessoas que possui uma mesma doutrina e um mesmo ritual, ali você tem uma religião. Qualquer grupo de pessoas pode criar uma nova religião. A Umbanda é uma religião que surge com Zélio de Moraes, porque antes dele ninguém fazia esse ritual. As pessoas já incorporavam caboclo, já incorporavam preto velho, o culto ao orixá já existia e é ancestral na cultura nagô-iorubá, o sincretismo já existia, mas essa ritualística de Umbanda, uma religião mediúnica, onde os médios incorporam caboclo, preto velho, criança e outras entidades para atender aos consulentes diante de um altar, na maioria das vezes sincretizado com os santos católicos, dentro dessa estrutura com pontos cantados em língua portuguesa, cantando e se auto-identificando como Umbanda, umbandista, praticante de Umbanda. Isso surge com Zélio de Moraes. Portanto, o representante de um templo também é chamado dirigente espiritual. Todo dirigente espiritual de Umbanda é um sacerdote de Umbanda. Todo médium de incorporação na Umbanda é, segundo palavras de Pai Benedito de Aruanda, por meio da psicografia do saudoso e querido meu pai espiritual e meu mestre Rubens Saraceni, todo médium de incorporação é um templo vivo da religião de Umbanda. A Umbanda, enquanto religião mediúnica, ela é também uma forma de xamanismo urbano. Acontece na Umbanda, assim como nas mais diversas religiões de transe, o inesperado e o mais forte que há dentro daquilo que chamamos de experiência religiosa, experiência mística, aquilo ao qual você reza os deuses, as divindades, as entidades, os orixás, os guias e mestres de Umbanda, aos quais você reza, eles vêm à terra e eles entram em você. Eles adentram o templo sagrado da sua corporeidade. O médium de incorporação, ele se entrega de tal maneira e tal forma que é comparado a uma pessoa possuída. A diferença entre incorporar e estar possuído é que a pessoa possuída o é à força. A pessoa incorporada, ela quer estar manifestada do sagrado. O sagrado se manifesta por meio de você, médium de Umbanda. Cada um de nós somos um templo vivo da religião de Umbanda. Portanto, cada um de nós é um sacerdote em potencial. Cada um de nós é sacerdote do seu próprio templo vivo, no qual
fazemos da nossa verdade a nossa doutrina, do nosso coração o altar, e da vida a expressão maior de espiritualidade. Somos todos nós portas de Aruanda, aonde aquilo que transcende a compreensão, a racionalidade e as diversas explicações mediúnicas e espirituais de Allan Kardec, por exemplo, aquilo que é mágico, místico e encantador e transcende a racionalidade se manifesta no terreiro, no templo, na tenda, no centro, no núcleo da Umbanda, da religião. Umbanda é ao mesmo tempo religião e espiritualidade pura. Há textos explicando a diferença entre religião e espiritualidade, e a Umbanda é ao mesmo tempo religião e espiritualidade, onde religião é a forma, espiritualidade é a essência. Portanto, das portas para a rua, Umbanda é religião para todos que quiserem saber o que ela é. Das portas para dentro, Umbanda é a espiritualidade mais livre para todos os seus praticantes, não possui dogma, não possui tabu, nem pecado, nem inferno, nem diabo. Umbanda crê na vida, no ser humano, na vida que pulsa em todos nós. Tudo é aprendizado. Certo e errado são conceitos humanos demais para quem convive com a espiritualidade e a divindade. Somos todos nós sacerdotes desse templo interior. No entanto, cada núcleo, cada terreiro, cada centro de Umbanda possui um dirigente, um líder espiritual. Esse líder espiritual é um sacerdote da religião de Umbanda. Ele representa o seu próprio trabalho. Ele lidera e orienta uma comunidade. Todo dirigente espiritual é um sacerdote e não precisa ter uma formação acadêmica para isso. Ele não precisa ter feito um curso para isso. Perante a sociedade e perante a lei, esse sacerdote, ele é validado, ou melhor, ele existe no momento em que o templo existe para a sociedade, ou seja, registrado em cartório. A partir do momento que o templo está registrado em cartório, para isso você tem que constituir uma diretoria e registrar um estatuto social desse templo, que é uma obra sem fins lucrativos. Registra em cartório, e a comunidade do templo, por meio de ata, faz reconhecer, e no estatuto consta que aquele dirigente, ele é o ministro religioso, ele é o sacerdote daquela comunidade. Portanto, fica registrado que a comunidade faz saber quem é o seu sacerdote, quem é o seu representante, quem é o seu ministro religioso. E cada religião e cada templo decide qual é a melhor maneira de preparar os seus sacerdotes. Isso não cabe ao Estado, não cabe a ninguém. Cabe ao grupo identificar como deve ser preparado. A partir disso, a gente tem as preparações de sacerdotes e dirigentes que acontecem dentro de templos familiares umbandistas, de pequenos núcleos, templos de Umbanda que funcionam dentro de casa, dentro do apartamento, no quintal ou em algum salão alugado. A partir da década de 30, a religião de Umbanda passou a se expandir. Na década de 40 e 50, a religião de Umbanda é legitimada
no momento em que os templos passam a ser registrados em cartório. Nesse período surgem as federações de Umbanda. Em 1939 é fundada a primeira federação de Umbanda, por ordem do Caboclo das Sete Encruzilhadas e de Zélio de Moraes. A primeira federação de Umbanda tem o nome de UEUB, União Espiritista de Umbanda do Brasil, cujo presidente, Pai Pedro Miranda, saudoso Pai Pedro de Miranda, acaba de desencarnar alguns meses atrás. Receba onde estiver, meu Pai, o nosso axé, o nosso abraço, o nosso carinho. Surgiu então, a partir da década de 40, especialmente a partir do primeiro Congresso de Umbanda em 1941, surgiram as diversas federações de Umbanda em todo o Brasil. E essas federações, assim como alguns templos de Umbanda, criaram pequenos cursos preparatórios para orientar os dirigentes, então sacerdotes de Umbanda, a realizar os ritos mais básicos da Umbanda: batizado, casamento e funeral. Sim, a religião de Umbanda realiza ritual de batismo. E isso é algo muito interessante, que passa despercebido para a maioria das pessoas, porque este ritual, o batismo, surge no momento que Cristo se encontra com João Batista às margens do Rio Jordão. João Batista batizou Cristo e Cristo batiza os seus. Logo, todos aqueles que reproduzem o ritual do batismo estão reproduzindo a marca do cristianismo. Isso quer dizer que todas as religiões cristãs que têm este ritual batismo, elas seguem, de certa forma, algo que vem do cristianismo. A Umbanda é uma religião que traz grande influência do cristianismo e mais especificamente do catolicismo, porque a Umbanda é brasileira e esse Brasil já foi uma pátria oficialmente católica. Então nós não temos apenas cristianismo, temos um cristianismo de influência católica, e nisso você vai ver que mesmo na Umbanda o modelo do batismo, o modelo do ritual de casamento e alguns modelos de ato fúnebre seguem esse modelo cristão e mais católico. Também há uma influência afro da presença dos orixás, que são divindades da cultura Nagô e Yorubá. A influência europeia também do espiritismo de Allan Kardec e do índio. Tudo isso e do índio. Tudo isso se encontra na Umbanda, aqui, agora e ao mesmo tempo. Somos sacerdotes e dirigentes de Umbanda, e isso é reconhecido legalmente por meio de estatuto, registro, de ata, de cartório. É reconhecido o sacerdócio de Umbanda perante a espiritualidade quando esse médium de incorporação recebe por meio da sua espiritualidade, do seu caboclo, do seu preto velho, do seu baiano, do seu boiadeiro, do guia-chefe, que confirma que o médium tem missão ou está pronto para assumir a missão de dirigente espiritual, que é o sacerdócio da religião. Diante dessa missão, que muitos já nascem com a missão e outros se preparam para a missão, recebem a missão no meio do caminho. Isso quer dizer iniciado na origem ou iniciado no meio. Então, diante disto, nós nos perguntamos: e agora? Como vou me preparar? Para isso, meu mestre Rubens Saraceni idealizou o curso de sacerdócio
de Umbanda realizado em templo. Por isso o Pai Ronaldo Linares também criou um curso de sacerdócio de Umbanda, por isso algumas federações preparam. Nós vamos agora em 2019 para a 8ª turma de sacerdócio de Umbanda comigo no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. A todos que tenham interesse, visitem o nosso site no www.colegiopenabranca.com.br e fica a dica aqui do livro O Sacerdote de Umbanda, Mestre, Discípulo e Liderança. Sacerdócio é um preparo para a vida. Neste livro a gente tem uma pequena introdução, livro da editora Madras, como todos os meus títulos e os títulos de Rubens Saraceni pela editora Madras. A gente tem uma pequena introdução ao que é o sacerdócio de Umbanda. No índice do livro, a gente já tem aqui algo muito interessante sobre isso. 8ª turma de sacerdócio de Umbanda, chamada Jornada Sacerdotal, que vai acontecer ao mesmo tempo no Umbanda EAD e no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Só pode chegar ao sacerdócio quem já fez a teologia de Umbanda. No caso, o sacerdócio é uma continuação natural da teologia. Eu ministro a teologia de Umbanda, que é um curso livre, no Umbanda EAD, com duração de 1 ano. O sacerdócio de Umbanda são mais 2 anos de teoria e prática. Nós vamos em 2019, para a turma 8 de sacerdócio. Cada turma com 2 anos, quer dizer que só ministrando o sacerdócio eu já estou há 16 anos ministrando o sacerdócio. Sacerdócio é para a vida, não é apenas para dirigentes, mas todos os médios de incorporação que se reconhecem sacerdotes de si, do seu templo vivo. Então todos aqueles que têm interesse pelo sacerdócio, comigo é uma continuação da teologia de Umbanda. Para fazer teologia de Umbanda, vá ao www.umbandaead.com.br. Para todos que já passaram pela teologia, já são médios de incorporação, já estão na Umbanda há mais de 7 anos, pode entrar em contato comigo por WhatsApp. Apenas por mensagem de texto no 991909660, exclusivamente para quem já fez teologia, exclusivamente para quem está na Umbanda há mais de 7 anos, exclusivamente para quem já atende com seus guias há mais de 5 anos, sacerdócio de Umbanda, a jornada sacerdotal que virá em 2019, por honra, glória e mérito do meu mestre Rubens Saraceni. Muito mais do que apenas estudar ou ser aluno de Rubens Saraceni, eu fui preparado por ele para isso. Eu sou Umbanda. Eu sou Alexandre Comino, sacerdote de Umbanda, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. E este é o programa Umbanda Linda. Muito, muito, muito obrigado. Axé. Oxalá em mim, saúda Oxalá em você. Que assim seja. A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Show.